discussão que a gente sabe dentro da antropologia de que o cristianismo ele foi muito impositório pelas pessoas nas cruzadas, enfim. Como o senhor enxerga isso? Qual que é a sua posição perante isso? Realmente o cristianismo errou? Foi necessário? Não é realmente dessa forma que é mostrada? E não somente nas cruzadas, mas também da conversão dos povos indígenas aqui na América do Sul, né? Falam que os cristãos estavam ferindo as tradições e as culturas dos povos indígenas e que isso estava fazendo com que eles perdessem suas raízes, seus costumes. Como responder essa crítica? O cristianismo é realmente um vilão? Ou então só errou nessa parte? Ele realmente errou? Ou então era realmente necessário? Porque eram povos que tinham alguns costumes que não eram coerentes com a moral da própria sociedade? Assim, é uma discussão bem ampla, eu vou tentar ser bem objetivo. Primeiro, a questão das conversões. As 3 grandes religiões do mundo, elas vêm do povo hebreu, lá do Abraão que eu citei. E aí a gente pode colocar o cristianismo, que é uma ramificação do judaísmo, e o judaísmo, o próprio judaísmo, que tem a ver com, na verdade, não com Abraão, mas com o filho de Abraão, Isaque. E o islamismo, que tem a ver com o primeiro filho de Abraão, que não é reconhecido como o escolhido de Deus, mas que para eles a história está mal contada, Ismael. Então, essas 3 grandes religiões, elas trabalham com base em um objetivo de constranger o restante da humanidade a perceber que esse Deus é o Deus verdadeiro e que os princípios dele são princípios para a vida. Porque o pecado, ele poderia ser definido como tudo aquilo que aponta para a morte. Sim. Por exemplo, quando a Bíblia fala que eu não posso adulterar, que eu não posso ter relacionamento sexual com uma outra mulher que não seja minha esposa, ele está falando isso para o meu bem. Ele não está dizendo, Deus proibiu uma coisa que é tão boa, né, ter várias mulheres e tal. Não, isso não faz bem para mim, espiritualmente, emocionalmente. Isso fere espiritualmente e emocionalmente a minha esposa, fere a minha família, a família dela, fere os meus amigos, os amigos dela. É uma questão, está ligada à moral, sim, mas tem a ver com benefícios da gente. Até os 10 mandamentos, eles foram instituídos para civilizar um povo que... Para reger uma moral, né? Sim. Um povo que sai do Egito com costumes completamente diferentes e que entra numa terra com, assim... Por exemplo, a gente lê relatos do povo que estava em Canaã, um povo que pai dormia com filho, com filha, avô... Eles não sabiam se comportar como sociedade, né? E aí, dentro dessa questão, todas essas religiões, elas entendem que elas apresentam uma forma de vida, um estilo de vida que beneficia a humanidade, que pensa no próximo, tem a ver com amor a Deus e amor ao próximo, todas essas 3 religiões, e aí tem extremismo em todas elas. A gente não pode achar, por exemplo, que todo o Islã é homem-bomba, que não é verdade isso. Inclusive, em muitos desses países existe harmonia entre cristãos e islãs. Existe, por exemplo, o cristianismo oriental, que é esquecido dos nossos livros de história. Sim. A gente vai no seminário estudar a história, a gente vai falar... A igreja um dia foi institucionalizada por Constantino. Depois, e essa era a igreja do mundo todo. Depois Lutero veio e virou luteranismo, os batistas, os metodistas, os presbiterianos. Só que a gente esquece, por exemplo, da igreja copta egípcia, existe a igreja cristã da Etiópia, existe uma igreja na Síria, Líbano, Iraque, que é a igreja da Síria do Oriente. Tem a igreja na Armênia, tem a igreja ortodoxa russa, tem a igreja na China, tem a igreja, enfim. Por exemplo, no Egito, eu citei essas igrejas para citar a harmonia que existe entre o cristianismo e o islamismo. No Egito, num determinado momento, o Estado Islâmico, lá a parte extremista do Islã, estava perseguindo cristãos e matando cristãos. Os islãs, que não eram radicais como aquele pessoal, eles fizeram um cordão humano entrelaçando os braços para proteger os cristãos. Por quê? Porque eles conseguem conviver em sociedade. Eu conheci um casal, uma família, na verdade, de 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 filhos, que vieram há 5 anos para o Brasil, fugindo da Síria por causa da guerra, e eles são cristãos da Síria, da igreja assíria do Oriente,
que não tem nada a ver com a Igreja Católica, que tem a ver lá com as heranças da Igreja de Antioquia, de Alexandria, enfim, que trazem uma expansão do Evangelho para as igrejas da África e da Ásia. E ela fala, nós convivemos muito bem lá com os islãs, somos, de certa forma, menosprezados porque hoje o governo é islã, o Estado é islã, mas nós somos tolerados. Não existe uma perseguição declarada, mas a gente é tolerado nesses lugares. Então, essas 3 grandes religiões trabalham nesse princípio. E o propósito é melhorar a sociedade, amar as pessoas a ponto de levar para elas algo que seja melhor para elas mesmas. E aí alguém vai dizer, mas como que você define para mim o que é melhor para mim? Aí eu vou dar alguns exemplos. Você citou os indígenas. Século 16, 17, houve a colonização do Brasil, né? Junto com as caravelas portuguesas vieram os jesuítas para promover evangelização dos povos do novo continente, né? E os jesuítas vieram, e os jesuítas eles tinham algumas funções: civilizar os povos daqui da terra, indígenas, e alfabetizá-los. Por exemplo, existem documentos de José de Anchieta, que era um dos principais jesuítas daquela época, onde ele, por exemplo, vai para a região da Bahia, onde hoje é a Bahia, existiam os tupinambás. Os tupinambás, eles eram tribos guerreiras, tribos que viviam com um princípio de vingança. Eles eram liderados por guerreiros que provavam o seu valor eliminando os inimigos. Então, quem liderava a tribo tupinambá era um guerreiro, que para se manter no poder tinha que lutar contra inimigos, matá-los e inclusive quebrar os seus crânios. Quando eles lutavam lá entre eles, um líder derrotava o outro líder, levava ele para o meio da tribo e com uma única pancada ele tinha que quebrar o crânio do inimigo. E, detalhe, esse povo era canibal. Eles quebravam o crânio dele e aquele cara ficava famoso, as mulheres daquele líder vinha para ser mulheres do... símbolo de poder e conquista, né? Poder e conquista com base na vingança. Eles tinham esse princípio de vingança e ódio enraizado na tribo Tupinambá. José de Anchieta conta, num dos relatos dele, numa das cartas que ele manda para Portugal, que ele entra dentro de um casebre lá dos Tupinambás, e aí ele vê que uma mulher está cozinhando lá numa espécie de caldeirão, algo, uma comida e tal. E aí ele percebe algumas coisas estranhas penduradas na parede, mas ele não identifica o que é. Até que quando ele chega e olha para perto do caldeirão, ele vê uma cabeça humana. E aí ele volta para olhar para aqueles objetos que estão pendurados e ele vê que são partes de um corpo humano, porque aquele povo era canibal. Aí eu faço uma pergunta para esses sociólogos e antropólogos. Que princípio ruim o cristianismo estava ferindo quando civilizou esses índios? Quando tirou essas práticas. Quando ensinou eles amor, misericórdia, perdão, para tirar esse espírito de vingança e de ódio que existia neles. Quando ensinou para eles que não é legal comer o outro e tal. Que tipo de civilização eles estão preservando? Eu acredito muito que o cristianismo ele vem para reger a moral. A maioria da sociedade ocidental é cristã, o cristianismo rege, né? A maioria da sociedade ocidental. Até a nossa Constituição é baseada nos princípios Isso, cristãos. E eu acredito que, assim, ele traz a moral para a nossa sociedade, ele traz a ordem. E, sim, na minha concepção, foi isso que, desde lá do Antigo Testamento, Deus quis trazer para o povo. Não, e Jesus mesmo fala, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. A luz que aponta o caminho, que mostra que as coisas não estão legais e que podem ser mudadas. Eu poderia citar sociologicamente nos dias atuais. Quantos bêbados são alcançados pela igreja e são transformados? A família deles é transformada. Igrejas que estão engajadas com projetos sociais, né? Sim. São o foco das Quantos igrejas. Bandidos se convertem na cadeia e são ressocializados na sociedade? Quantas prostitutas, quantas pessoas de má índole que são transformadas pelo Evangelho. Vou dar um outro exemplo agora ligado a uma outra nação. Se vocês pesquisarem na internet sobre os povos celtas da Irlanda do Norte, Escócia, é algo muito próximo do seriado Viking. Eles eram povos que, os druidas, ali surge, por exemplo, a adoração aos deuses com sacrifícios humanos. Aquilo que você vê lá nos Vikings.
essas religiões, esses povos, eles foram extintos nessas práticas pelo cristianismo. Então, eu diria que o cristianismo melhorou aquelas sociedades. Ah, mas perdeu-se algo da cultura, mas até que ponto isso é bom? Até que ponto isso precisava ser mantido? Imagine hoje os protetores dos frascos e comprimidos, né, vendo religiões que sacrificam seres humanos e tal. Humanos, né? Os direitos e humanos. essas religiões feriam os direitos humanos. E a gente não vai, os cristãos, né, não vieram para, tipo, agora você vai fazer isso, isso e isso, você vai se vestir como a gente se veste, mas eles veio para mostrar às pessoas que existem algo a mais, que as pessoas podem conviver em paz, em amor, em harmonia. Tem um ativista dos animais, né? Ele é, nem sei quais são as formações dele, o Richard Rasmussen, bem famoso, né? Ele aparecia na SBT e tal. Esses dias eu vi uma entrevista dele e ele falou: deixa os índios tomar Coca-Cola se eles querem tomar Coca-Cola. Por que a gente vai forçar os índios a andar de canga se eles podem ter uma roupa melhor? Às vezes eles querem mudar e o próprio ter pessoal acesso à tecnologia, né? Que quer institucionalizar que eles precisam continuar na cultura deles. Caçando os animais. E às vezes não é esse o objetivo. Eu estou lembrando de um outro exemplo, T.L. Osborne, que é um teólogo americano famoso da década de 50, 60 e tal. Ele conta que ele viajava para a África em missões e eu lembro de uma história em específico que ele chegou numa tribo africana e nessa tribo, quando uma criança ficava enferma, eles sempre atribuíam culpa aos pais, e geralmente às mulheres. Ele explica lá, não lembro exatamente os argumentos. E aí, o pajé lá, o xamã, porque são culturas xamanistas que tem um sacerdote, um líder na tribo que é a lei para todos eles, ele chegou para a mulher e falou: olha só, os espíritos estão me dizendo que só tem um jeito da gente descobrir se você é a culpada pela enfermidade do teu filho. Você tem que subir na árvore mais alta da tribo, que é a árvore X, você tem que ir lá e se atirar lá de cima. Se você sobreviver, não era culpa tua. Se você morrer, é culpa tua. Estava praticamente fadada a ser culpada. E aí T.L. Osborne fala que a mulher subiu na árvore, se atirou, né? E morreu. E aí ele foi lá e pregou o cristianismo, mudou os princípios daquela comunidade, toda aquela comunidade foi alcançada por Cristo, que fala de amor, perdão, misericórdia. Que tipo de costume bom que precisava ser preservado nesse lugar? Extirparam, né? Tiraram.